Não vivam como os gentios que baseiam a sua vida em pensamentos vãos e inúteis. Meu Deus, que frase forte, não é verdade? É isso que Paulo fala em Efésios capítulo de número 4, e é uma das coisas que a gente vai ler hoje. Lembra de algo? Quando você aceita Jesus, a sua vida precisa subir de nível. É inaceitável um cristão vir para a igreja, abrir o coração para Deus e continuar da mesma forma. Nós precisamos de fato evoluir, avançar, crescer, desenvolver a nossa vida espiritual para que nós possamos agradar a Deus praticando a palavra e assim sermos luz e referência para as pessoas. E aí eu pergunto, a sua vida mudou muito desde o dia em que você aceitou Jesus? Se mudou, escreve aqui o quanto mudou, conta o testemunho, eu vou ficar muito feliz de saber. Eu sou Leandro Machado, é um privilégio estar com você aqui nessa caminhada de crescimento, avanço, desfrutando do melhor de Deus através da leitura bíblica. Se você está chegando novo aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e bora para a nossa leitura. Começando então de Efésios capítulo de número 4, verso 1, ele diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico que vivam de modo digno do chamado que receberam, sempre como de forma humilde, amável, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo possível para manter o vínculo da unidade no Espírito e também o vínculo da paz, pois há apenas um corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de tudo, o qual está sobre tudo e em todos por meio de todos. Cada um de nós, porém, concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu aos céus, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva aos homens. Notem que diz ele subiu, por certo significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todo o céu, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra de edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à plena não é a medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento dos nossos ensinamentos. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos da verdade em amor, tornando-se com todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, cada parte a cumprir sua função específica, ajudada aos demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva cada vez mais, de forma saudável e em amor. Verso 17: Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o seu coração. Vixe, meu Deus. Tornaram-se insensíveis, vivem em função de prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da antiga natureza e de seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos em toda parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem-se, isso, não permita que o sol se coloque sobre a ira, pois ele cria oportunidades para o diabo. Vocês viram que a luz diminuiu drasticamente aqui, né? É o sol que ele saiu. 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar bom ânimo àqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia que resgatará com sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns para com os outros, perdoando como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Que coisa linda! Mudança de vida é necessária para todo aquele que nasceu de novo. Tá bom? Bora lá então. Nós vamos aqui de Ezequiel. Agora Ezequiel 10 e 11. Vamos lá aqui. Ezequiel, capítulo de número 10. Ezequiel que está tendo aqui as visões acerca de coisas que iriam acontecer. Ezequiel 10:1 diz assim: Olhei e vi algo parecido com um trono de Zafira, que estava com uma superfície de cristal acima da cabeça dos querubins. Então o Senhor me disse:
é aquele que estava vestido de linho fino. Há entre as rodas que estão debaixo dos querubins, pegue um punhado de brasas ardentes e espalhe sobre a cidade. E ele assim fez enquanto eu observava. Os querubins estavam na extremidade sul do templo quando o homem entrou, e a nuvem de glória encheu todo o pátio. Então a glória do Senhor se elevou acima dos querubins e foi para a porta do templo. Essa nuvem encheu o templo e o pátio resplandeceu com a glória do Senhor, com o movimento das asas dos querubins que faziam um som com a voz do Todo-Poderoso. Eu podia ouvi-lo até no pátio externo. O Senhor ordenou ao homem que estava vestido de linho: vá entre os querubins e pegue algumas brasas ardentes que estão nas rodas. O homem foi e colocou ao lado das rodas e em seguida pegou na mão e pegou algumas brasas ardentes do fogo que estava entre aqueles querubins. Colocou as brasas nas mãos do homem vestido de linho e o homem recebeu e saiu. Todos os querubins tinham debaixo das suas asas aquilo que parecia como mãos humanas. Olhei e vi que cada um dos 4 querubins tinha ao seu lado uma roda, e as rodas brilhavam como berilo. As 4 rodas eram semelhantes às feitas da mesma forma. Cada uma tinha dentro dela uma outra roda que girava na transversal. A gente já viu essa visão, né? Ele diz: os querubins podiam deslocar qualquer um dos lugares em todas as direções e se virar quando se moviam. Deslocavam-se para frente sem se virar. Tanto os querubins quanto as rodas eram cobertos de olhos. Os querubins tinham olhos por todo o corpo, inclusive nas mãos, nas costas, nas asas. E ouvi alguém que se referia às rodas como rodas giratórias. Cada um dos 4 querubins tinha quatro rostos, sei lá como fala, né? Tipo assim, tinha 4 rostos, não é 4 rostos, é feio. Tinham 4 rostos, eu tenho que olhar, não sei se você entendeu. Eram 4 vezes o rosto, né? O primeiro rosto de boi, segundo de homem, terceiro de leão, quarto de águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres que eu tinha visto junto ao rio de Quebar, quando se moviam com eles, quando levantavam suas asas para voar, as rodas acompanhavam. Quando os querubins paravam, as rodas também paravam. Quando voavam para cima, as rodas subiam, pois o espírito dos seres vivos estavam nas rodas. Então a glória do Senhor se afastou da porta do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava os querubins, voaram, acompanharam as suas rodas até a porta leste do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel pairava sobre eles. Esses seres vivos eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel quando estava junto ao rio Quebar. Eu sabia que eram querubins, pois quando cada um olhava para cada um, eles tinham 4 rostos. Nossa, eu não estou incomodado, deve ser 4 rostos. 4 rostos, né? Isso, deve ser rostos. 4 rostos, né? Eu não sei. Não, eu quis parecer com as mãos humanas debaixo das asas. E seus rostos eram iguais aos seres que tinham, eu vou falar rosto, tá bom? Né? Que se deslocavam para frente como os outros. Capítulo de número 11, Ezequiel, verso 1. Então o Espírito me colocou de pé e me levou até a porta do templo, onde eu vi 25 homens, e entre eles estavam Jazanias, filho de Azur, Pelatias, filho de Benaia, líder do povo. O Espírito me disse: filho do homem, esses são homens que planejam o mal e dão conselhos perversos à cidade. Dizem ao povo: não acham que é uma boa hora para construir casas? Essa cidade é como uma panela de ferro. Estamos seguros dentro dela como a carne na panela. Portanto, filho do homem, profetize contra eles em voz alta. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e ordenou que eu dissesse: assim diz o Senhor ao povo de Israel: eu sei o que vocês dizem, pois conheço cada pensamento que lhes vem à mente. Assim assassinaram muitos nessa cidade e encheram suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor o soberano: de fato, essa cidade é a panela de ferro, mas os pedaços de carne são aqueles que vocês mataram. Né? Quanto a vocês, em breve arrancarei da panela, trarei sobre vocês a espada de guerra, tanto que temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu expulsarei de Jerusalém e entregarei aos estrangeiros que executarão nos meus julgamentos contra cada um de vocês. Vocês serão massacrados até as fronteiras de Israel, e eu julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será mais para vocês como uma panela de ferro, e vocês não serão como carne segura dentro dela. Eu os julgarei até as fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois não quiseram seguir os meus decretos e estatutos. Em vez disso, imitaram as práticas das nações ao seu redor. Enquanto eu ainda profetizava, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto no chão e clamei: ó Senhor soberano, matará todos que restarem em Israel? Então recebi a mensagem do Senhor: filho do homem, aqueles que ainda restam em Jerusalém falam de você, de seus parentes, de todo o povo de Israel que está em exílio. Eles dizem: estão longe do Senhor, por isso agora ele nos deu a terra deles. Portanto, diga aos exilados: assim diz o Senhor o soberano: embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei seu santuário durante o tempo de exílio. Eu, Senhor soberano, digo que reunirei das nações onde vocês estão espalhados e devolverei a terra de Israel.
Quando regressar para sua terra natal, removerão todos os resquícios de suas imagens repugnantes, dos seus ídolos detestáveis. Eu lhes darei um só coração, eu colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, para que lhe obedeçam os meus decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A gente vê Deus falando sobre um momento aqui em Israel, mas a gente também pega esse texto como algo profético que iria acontecer, falando sobre o novo nascimento, né? Ele coloca: quanto àqueles que anseiam por suas imagens repugnantes, seus ídolos detestáveis, darei a eles castigo merecido por seus pecados. Eu, Senhor soberano, falei. Então os querubins levantaram as asas, acompanhados de suas rodas, da glória de Deus de Israel que pairava sobre eles. Então a glória do Senhor subiu a cidade e parou para cima do monte leste. Depois disso, o Espírito de Deus me levou de volta à Babilônia, para o povo do exílio. Assim terminou a minha visão, e eu relatei aos exilados tudo o que o Senhor me tinha mostrado. Então, olha a coisa doida, não é aqui, aí visão vem Ezequiel vai e transmite. Lembra? Sempre segundo essa revelação, essa profecia, as pessoas tinham duas opções que elas podiam: ouvir, de fato obedecer, se arrepender, ou elas podiam ouvir e ignorar. E exatamente segundo a escolha delas, era o destino que elas iam ter. Muitas vezes o povo ouvia e ignorava aquilo que os profetas diziam. Bora lá para a gente terminar aqui então, agora Isaías 42, verso 1, ele diz assim, ó: vejam meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria, pois sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça sobre as nações. Não gritará, nem levantará voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca, fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará, não desanimará, enquanto não fizer justiça. Prevalecerá contra toda a terra, até mesmo em terras distantes do outro lado do mar, aguardarão as suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e atendeu e estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um, dá vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele que diz: eu, o Senhor, chamei para mostrar minha justiça, eu tomarei pela mão e protegerei. Eu darei ao meu povo, Israel, como símbolo da minha aliança com eles, e você será a luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará das prisões dos cativos, livrará aqueles que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, nem repartirei o meu louvor a ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente. E eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cantem um novo cântico ao Senhor, cantem o seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês, os que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Quedar. Exultem, habitantes de Selá, clamem do alto monte, que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante o seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará seu grito de guerra e esmagará todos os inimigos durante muito tempo. Eu fiquei em silêncio, e tu agora me contive, e até agora me contive. Agora, porém, como mulher de parto, gritarei, gemerei, ficarei ofegante, arrasarei os montes e as colinas, acabarei com sua vegetação, tornarei os rios de terra seca, secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante deles e tornarei planos tristes acidentados. Sim, farei essas coisas e não abandonarei. Mas os que confiam em ídolos dizem: vocês são nossos deuses, esses sofrerão vergonha. Ouçam, surdos, olhem e vejam, cegos. Quem é cego como meu povo, como meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como o povo escolhido, servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção. Porque o Senhor é justo, ele exaltou sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado, saqueado, escravizado, aprisionado, apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um e não tem quem os proteja, ninguém que os leve de volta para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína de que esperam no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido? Foi o Senhor, contra quem pecamos, pois seu povo não andou em seu caminho, nem obedeceu a sua lei. Foi por isso que derramou sobre eles a sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. Sofreram, mas não entenderam nada. É por isso que tem gente aí que apanha a vida inteira da mãe e do pai e continua fazendo aquilo que é errado, né? E aí, quantas surras você levou, quantas pisas, cintada, chinelada, palmada, né? E às vezes você ainda não aprendeu. Deus está te dando a oportunidade de aprender. Escolha aquilo que é certo e viva bem. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem ajudado cada um de nós.
Oro mesmo para que esse senso, Pai, de fazer as coisas corretas possa crescer dentro do nosso coração e ao honrar o Teu nome, nós possamos colher das bênçãos que o Senhor planejou. Obrigado pela vida de cada um, Pai, que tem decidido viver acima da média, acompanhando as leituras e desfrutando, Pai, de coisas maravilhosas. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Compartilhe esse vídeo com alguém, segue nas redes sociais, lá no Instagram, todo dia conteúdo para edificar a sua vida. O Leandro Machado. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.